Uma pessoa pode estar se sentindo fatigada, com dificuldade para dormir à noite ou apresentar sonolência excessiva, sem ânimo para fazer as atividades cotidianas e, inadvertidamente, achar que está envelhecendo. Muitas vezes, familiares e amigos ignoram esses sinais de transtorno de saúde mental manifestados pelo indivíduo. Dessa forma, a pessoa posterga a consulta com o médico e demora para ser diagnosticada e tratada de forma eficaz. É importante diferenciar a depressão-doença de uma reação depressiva. Certamente você ficará muito triste depois de terminar um relacionamento, perder o emprego dos sonhos ou após a morte do seu bichinho de estimação ou de um ente querido. Entretanto, esse quadro de tristeza reacional durará provavelmente alguns dias ou semanas. Com o tempo, seu humor e disposição vão se normalizando e você estará apto a seguir em frente com sua rotina, sem necessidade de medicamentos ou de suporte psicológico. A depressão vai perdurar por meses ou até anos e, se não adequadamente tratada, evolui para quadros cada vez mais graves. No vídeo de hoje, vamos entender como a depressão altera o funcionamento do corpo humano. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative as notificações e deixe seus comentários e sugestões sobre temas de seu interesse. Como é se sentir depressivo? Estar depressivo não se restringe ao sentimento de tristeza profunda, debilitante e incapacitante. Você se desconecta das pessoas e mergulha em sentimentos de culpa, desesperança, desamparo e vazio. Você passa a não sentir prazer, interesse ou motivação. Seu desejo sexual é abolido. Pode se tornar irritadiço, sentir raiva, ter um comportamento agressivo e impulsivo. Como se comporta uma pessoa com depressão? A depressão destrói a autoestima. Você se autodeprecia, sentindo-se uma pessoa sem valor e fracassada. Por conta disso, muitas pessoas acabam se automutilando. Como é uma doença que afeta a memória, a atenção e a capacidade de tomar decisões, você começa a ter dificuldade para cumprir horários e prazos na execução das tarefas. Consequentemente, a depressão impede que você desempenhe pontualmente suas atividades profissionais e cumpra adequadamente suas obrigações familiares, domésticas e civis. Nem todas as pessoas depressivas dão sinais óbvios que estão lutando contra graves conflitos internos. Muitas guardam para si seus pensamentos e sentimentos e mascaram sua dor, mantendo sua rotina enquanto puderem suportar a sobrecarga emocional. Pessoas depressivas se tornam mais propensas ao consumo abusivo de álcool e entorpecentes, se isolam do convívio social, rompem relacionamentos afetivos e ruminam pensamentos persistentes e recorrentes sobre suicídio. Estima-se que, durante um episódio grave de depressão, o risco de cometer suicídio aumente em até 25%. O que pode servir de gatilho para a depressão? A depressão tem causas genéticas e ambientais. É uma doença resultante da associação de fatores psicológicos, sociais e biológicos que repercutem negativamente nas ações, sentimentos e pensamentos. Possuir antecedentes familiares de depressão pode aumentar o risco de desenvolver a doença em algum momento da vida. É comum que acontecimentos tristes ou traumáticos possam desencadear um episódio depressivo. Falecimento de um ente querido, divórcio, perda patrimonial, assédio moral, bullying, estresse crônico, síndrome de burnout, desemprego, violência doméstica ou sexual, diagnóstico de doença grave ou incurável. Entretanto, há pessoas depressivas que relatam sentimentos prolongados e crescentes de angústia e tristeza sem nenhum motivo aparente. Mulheres tentam suicídio 3 vezes mais do que homens e têm 2 vezes mais chances de sofrer de depressão. Um estudo de Harvard revelou que 10 a 20% dos homens estão sob risco de desenvolver depressão maior em algum momento de suas vidas. Qual a relação entre depressão e a química cerebral? Nas pessoas depressivas existe um desequilíbrio na concentração e na atuação dos neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina. A serotonina é um neurotransmissor que controla o humor. Ela media as sensações de otimismo, satisfação e felicidade. A dopamina é o neurotransmissor da felicidade. Uma descarga de dopamina aumenta nossa motivação e engajamento na busca de recompensas. A noradrenalina é liberada nas situações de estresse. Em torno de 75% das pessoas que cometem suicídio se apresentam clinicamente depressivas. Pessoas com baixos níveis de serotonina têm até 6 vezes mais risco de tentar o suicídio, em comparação com pessoas com níveis normais de serotonina. A mortalidade por suicídio costuma ser maior nos períodos mais quentes do ano, principalmente nos meses de primavera e verão. Nessas estações mais quentes, a vida social se torna mais intensa. Isso aumentaria o estresse nas pessoas com depressão. Além disso, a maior exposição à luz solar estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor que modula comportamentos e emoções como humor, impulsividade e agressividade. Isso representaria um gás adicional que resultaria no aumento da disposição e da energia física, permitindo que pessoas depressivas executem um plano bem-sucedido de suicídio. A depressão não afeta apenas a mente. Pessoas depressivas apresentam uma lista enorme de sintomas físicos. Por exemplo, fadiga extrema. O depressivo apresentará esgotamento físico e mental persistente e perda da motivação.
Nos casos mais graves, a pessoa não consegue se colocar de pé e executar atividades básicas, inclusive aquelas que envolvem o autocuidado. Fadiga crônica é um dos sintomas mais frequentes e um dos que mais demoram para serem revertidos, mesmo com tratamento medicamentoso. Dor de cabeça. Estima-se que 30 a 60% das pessoas com depressão se queixem de dor de cabeça. Privação de sono e sono não restaurador tendem a aumentar o risco de dores de cabeça mais intensas, duradouras e recorrentes. Depressão, ansiedade e estresse estão relacionados principalmente à cefaleia do tipo tensional. Essa é uma dor em aperto que se estende por toda a cabeça, irradiando para a musculatura do pescoço, nuca e ombros. A pessoa refere que dói até o couro cabeludo quando penteia o cabelo. Pressão alta. O estresse prolongado a que pacientes depressivos estão submetidos induz a liberação de neurotransmissores do estresse e cortisol. Essas substâncias aumentam a frequência cardíaca e contraem os vasos sanguíneos, resultando em aumento da pressão arterial. A depressão pode interferir no adequado controle da pressão alta, em virtude dos efeitos crônicos do estresse e da inflamação. Estudos revelaram que uma pessoa com depressão não tratada tem maior risco de morte por infarto do miocárdio. Doenças cardíacas, por sua vez, podem atuar como gatilho para o desenvolvimento de episódios depressivos. Dores musculares e articulares generalizadas. Elas podem se tornar crônicas e debilitantes. Acredita-se que o surgimento de dor nas pessoas depressivas, principalmente a dor lombar, seja decorrente dos baixos níveis de serotonina e a diminuição do limiar de tolerância à dor. A inatividade física também pode contribuir para as dores e rigidez nas juntas. Muitos pacientes com dor crônica de cabeça, musculares e articulares obtêm efeitos analgésicos com o uso de antidepressivos, que aumentam as concentrações de serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central. Outras alterações físicas que são induzidas pela depressão são os distúrbios gastrointestinais. Você sabia que o intestino produz e armazena a maior parte da serotonina de nosso corpo? Sabe-se que a serotonina participa da regulação do humor e da manutenção das funções digestivas. Portanto, o cérebro e o trato gastrointestinal estão intimamente interligados. Pessoas depressivas vivem cronicamente sob estresse e podem evoluir com manifestações de ansiedade. O estado mental alterado pode aumentar a produção de ácido estomacal e agravar os sintomas de uma gastrite. O estresse prolongado retarda o trânsito gastrointestinal dos alimentos, determinando sintomas de refluxo, condição em que o ácido estomacal sobe para o esôfago. A pessoa costuma se queixar de dor em queimação na boca do estômago, que sobe para o peito, sensação de estufamento após as refeições, sensação de um bolo na garganta, arrotos, gosto amargo ou azedo na boca, mau hálito, tosse seca, pigarro, rouquidão e aftas orais. Durante o sono, são liberados hormônios que suprimem o apetite e regulam o metabolismo. Perder o sono de forma habitual reduz a liberação de leptina, que é o hormônio da saciedade, podendo predispor à compulsão alimentar e ao ganho de peso nos pacientes depressivos. A depressão também cursa com comprometimento da resposta imunológica. Durante o sono, nosso sistema imunológico produz citocinas e imunoglobulinas essenciais ao combate de agentes infecciosos. Como as pessoas depressivas vivem sob estresse e inflamação persistentes e costumam sofrer de privação de sono, o sistema imunológico não atua de forma eficiente, predispondo a infecções com maior frequência e gravidade. Demonstrou-se que dormir 4 a 5 horas por noite pode reduzir em até 70% as células natural killer, conhecidas como assassinas naturais, comprometendo a resposta imunológica contra as células cancerígenas. Distúrbios do sono. Condições médicas como depressão, apneia do sono, fibromialgia, estresse crônico, síndrome de burnout ou profissões que levam à desregulação do ritmo circadiano, que é o ciclo sono-vigília, como as pessoas que fazem plantões noturnos, médicos, policiais, operários que trabalham em sistema de rodízio, apresentam comprometimento da fase REM do sono. REM é uma sigla em inglês que significa movimentos rápidos dos olhos. É a fase REM que nos proporciona o sono restaurador. Se a pessoa não usufrui de uma boa noite de sono restaurador, ela acorda fadigada, como se não tivesse dormido. A privação de sono é gatilho para desencadear raiva, agressividade e explosões emocionais, além de agravar quadros de depressão e ansiedade, fechando-se um círculo vicioso. Sintomas ansiosos. É comum que a pessoa com depressão refira dores no peito, palpitações, falta de ar, agitação e irritabilidade, suor excessivo, tremores nas mãos e picos de pressão alta. Alterações do apetite e do comportamento alimentar. Pessoas depressivas podem desenvolver compulsão alimentar. O estresse crônico estimula as glândulas suprarrenais a liberarem cortisol, um hormônio que pode aumentar o apetite e a vontade de consumir carboidratos. Alimentos ricos em amido e açúcar refinado estimulam a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Os maus hábitos alimentares e a exaustão dificultam a realização de atividades físicas regulares, resultando em ganho de peso, obesidade, aumento dos níveis de gordura no sangue e diabetes do tipo 2. Sobrepeso, obesidade, baixa autoestima, rejeição da autoimagem corporal e dificuldade para lidar com o estigma social relacionado ao ganho de peso são fatores que desencadeiam ou agravam o episódio depressivo, fechando-se novamente um círculo vicioso.
Por outro lado, a depressão pode causar abolição do apetite. Baixos níveis de energia e motivação podem dificultar o simples ato de cozinhar ou de fazer compras. Sintomas como náusea, dor de estômago, alterações do hábito intestinal e má digestão também podem levar ao estado de desnutrição. Também pode desencadear episódios depressivos a desnutrição decorrente de outros fatores, como pessoas com câncer, transtornos alimentares como anorexia nervosa ou que vivem em situação de pobreza. É importante lembrar que antidepressivos e ansiolíticos também podem alterar o apetite e induzir ganho ou perda de peso. Outra alteração que pode ocorrer é o prejuízo cognitivo. Depressão, estresse e ansiedade prejudicam a memória de curto prazo, o raciocínio e a tomada de decisões. Essas condições médicas comprometem o foco no trabalho e nos estudos. Não há prejuízo da memória de longo prazo e a pessoa não se esquece de suas habilidades motoras. Ela não consegue assimilar, processar, consolidar e recuperar informações captadas há alguns minutos ou horas. Transtornos cognitivos dizem respeito ao prejuízo na capacidade de organização do pensamento e das ações, e no planejamento e execução das atividades domésticas e laborais. Obviamente, isso repercute na qualidade de vida, na interação com outras pessoas, na interpretação e compreensão das informações faladas e escritas e nas ações que envolvem o autocuidado. Durante o dia, o cérebro processa diversas informações que são consolidadas durante o sono. Privação de sono, que é comum nas pessoas depressivas, impede que experiências recentes sejam assimiladas pelo cérebro, prejudicando a capacidade de reter novas informações e aprender novas habilidades. Podem contribuir para a melhora da cognição, tratamento com antidepressivo, levar um estilo de vida mais ativo, engajar-se em alguma atividade coletiva, reforçando a interação com outras pessoas, praticar exercícios de memorização, agendar no celular as atividades a serem cumpridas ao longo do dia, para ser lembrado com sinais sonoros, e buscar um grupo de apoio. Sintomas psicomotores. Uma pessoa depressiva pode ter a sensação de que seus pensamentos estão mais lentos e sentir um peso anormal para realizar movimentos. Dessa forma, ela tende a ficar mais inativa, prostrada, sem ânimo para executar atividades básicas, como caminhar, fazer uma faxina ou sair de casa. No extremo oposto, existem pessoas que passam a apresentar aceleração e desorganização do pensamento, até o ponto de perderem o foco, tornarem-se agitadas, ansiosas, impulsivas e não conseguirem ficar paradas. Outro transtorno importante é a impotência sexual. O estresse crônico estimula a liberação do cortisol, que promove a contração dos vasos sanguíneos e diminui o fluxo sanguíneo para o pênis, comprometendo a ereção. Níveis persistentemente elevados de cortisol levam à redução da produção de testosterona e do desejo sexual, contribuindo para a disfunção erétil. Depressão, estresse e ansiedade comprometem a qualidade do sono. Homens submetidos à privação do sono por tempo prolongado apresentam redução dos níveis de testosterona comparáveis aos de homens 10 anos mais velhos. Não julgue sem ter conhecimento de causa. É comum ouvir julgamentos inapropriados, como pensar que uma pessoa depressiva se encontra naquela situação por fraqueza ou está fazendo corpo mole, falta de Deus no coração, excesso de pessimismo ou vitimização. O estigma social em torno da depressão faz com que o indivíduo se sinta culpado e envergonhado. Como tratar a depressão? A desinformação sobre a doença faz com que muitas pessoas julguem que o simples ato de mudar o estado mental e assumir uma postura mais positiva diante da vida sejam suficientes para afastar os pensamentos negativos e o esgotamento físico e mental. Infelizmente, superar um episódio depressivo não requer apenas mudar sua visão de mundo, ter uma crença religiosa, sair da inércia, cercar-se do amor de amigos e familiares e tocar a bola para frente com otimismo, determinação, autoconfiança e pensamento positivo. Obviamente, tudo isso pode ajudar no processo de recuperação, mas não é o bastante. Também é um equívoco pensar que a cura da depressão se limite à tomada de antidepressivos. Logicamente, o tratamento farmacológico é fundamental para que consigamos equilibrar a química cerebral e as emoções. Contudo, devemos abordar a depressão como uma doença não apenas orgânica, mas também da alma. Suporte psicoterápico e apoio moral de familiares e amigos são complementos essenciais para que o episódio depressivo seja superado. É crucial acolher a pessoa, fazê-la se sentir amada, respeitada e valorizada, deixá-la ciente de que as pessoas se preocupam com seu bem-estar e segurança. É essencial que a depressão e os pensamentos sobre suicídio sejam discutidos. Estabeleça um diálogo franco, atencioso, acolhedor e realista, para que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre o que sente e pensa a respeito de si, das pessoas e da vida. Compartilhar a dor é um ato libertador e terapêutico. Guardar tudo para si aumenta a sensação de solidão, desespero, desesperança e desamparo. É fato que os suicidas determinados não anunciam suas intenções, eles premeditam e se colocam em ação de forma sorrateira, com precisão cirúrgica, para não dar margem a erros. Os familiares precisam monitorar o tratamento, ficar atentos para que o ente querido siga rigorosamente a prescrição médica e jamais deixe de tomar os medicamentos. O suporte psicológico permitirá que o paciente aborde e discuta seus pensamentos, sentimentos e aspectos de vida e compreenda as origens de suas angústias, frustrações, raiva, ódio, medo, ressentimentos, complexos e baixa autoestima. Dessa forma, será possível propor e acompanhar estratégias de enfrentamento das questões que infligem ferimentos à alma.
A terapia cognitivo-comportamental para insônia trabalha pensamentos e ações envolvidas na raiz do problema. Essa terapia rompe padrões e ciclos relacionados ao sono precário ao criar novos hábitos e processos mentais sob monitoramento de um especialista em saúde mental. Como a privação de sono é um dos maiores comprometedores da qualidade de vida, o psiquiatra costuma associar ao antidepressivo pequenas doses noturnas de medicamento indutor de sono, como os benzodiazepínicos, que deverão ser suspensos em curto prazo, tão logo o paciente refira a melhora dos sintomas. Os antidepressivos equilibram o funcionamento do cérebro, permitindo que os neurotransmissores voltem a modular adequadamente o humor, as sensações de felicidade, satisfação, bem-estar, otimismo e motivação. Esses medicamentos não surtem efeito imediato. Os resultados positivos começam a ser percebidos pela pessoa após cerca de 4 semanas de uso. Isso leva muitos indivíduos a suspenderem o tratamento nas primeiras semanas, julgando que o medicamento não esteja surtindo efeito. Se você notou que os sintomas depressivos ou ansiosos não melhoraram ou até pioraram, inclusive passando a ter pensamentos mais recorrentes sobre suicídio, mesmo estando em uso de antidepressivo, discuta com seu médico a necessidade de substituir o medicamento. É importante salientar que os próprios medicamentos antidepressivos podem causar efeitos colaterais que se confundem com sintomas de depressão, como alteração de apetite, resultando em perda ou ganho de peso, náusea, boca seca, tontura, fadiga, insônia, visão embaçada, dificuldade de concentração e raciocínio, impotência sexual e incapacidade de atingir o orgasmo. Esses efeitos indesejáveis são mais pronunciados no início do tratamento, mas tendem a ceder à medida que o organismo se adapta aos efeitos farmacológicos da droga. Quando esses efeitos colaterais são muito intensos, conseguir a adesão do paciente ao tratamento torna-se um desafio. Consulte-se com seu psiquiatra. Juntos, vocês encontrarão o fármaco ideal com o qual você se adapte melhor e seja capaz de controlar os sintomas depressivos e melhorar sua qualidade de vida. Jamais suspenda a medicação ou aumente a dose do remédio sem conhecimento prévio e autorização do seu médico. Trabalhando seus dilemas e conhecendo-se melhor, a psicoterapia permitirá que você lide com a depressão no longo prazo. Monitorando a evolução no decorrer do tempo e havendo o controle adequado do quadro clínico, o médico iniciará o processo de redução gradual da dose do antidepressivo, até sua suspensão. A maioria dos pacientes não precisará tomar o medicamento de forma vitalícia. No entanto, quadros mais graves podem requerer o uso de antidepressivo por um período mais prolongado. Como posso melhorar a qualidade de vida? Siga estas orientações. Controle o estresse. Aprenda técnicas de relaxamento ou meditação. Ocupe seu tempo vago com atividades prazerosas, em companhia de pessoas positivas. Dedique-se ao crescimento pessoal, desenvolvendo novas habilidades, ampliando seus conhecimentos, lançando-se a novos projetos de vida. Caso se sinta ansioso ou depressivo, procure suporte psicoterápico e busque assistência de um médico especialista em saúde mental. Atente-se para a qualidade do seu colchão e para hábitos que possam proporcionar uma boa noite de sono restaurador. Evite beber café ou álcool antes de se deitar. Não leve o celular, tablet ou notebook para a cama. Desligue esses dispositivos eletrônicos e a televisão 1 a 2 horas antes de se deitar. Leia ou escreva até sentir que é hora de dormir. Mantenha o quarto arejado, ventilado, silencioso, total ou parcialmente escuro. Abandone o tabagismo. Reserve no mínimo 150 minutos por semana de atividade física aeróbica de moderada intensidade, como correr, caminhar, pedalar, nadar, step, ginástica. Você poderá distribuir a carga de exercícios por 30 minutos de segunda a sexta-feira ou 40 minutos 4 vezes por semana. Reduza o peso corporal se estiver com sobrepeso ou obesidade. Restrinja o consumo de sal, açúcar refinado, gorduras saturadas como carnes vermelhas gordas, pele de frango, leite e derivados integrais, carnes embutidas e processadas, salgadinhos, sopas e outros alimentos industrializados. Siga uma dieta saudável com vegetais folhosos verdes escuros, leguminosas, fontes ricas em ômega 3, como por exemplo, nozes, amêndoas, óleo de linhaça, soja ou canola prensados a frio, sementes de chia e linhaça, atum, salmão, cavala, sardinha, truta, anchova, ostras, azeite, ovos, carnes magras, cereais integrais e probióticos como iogurte, kefir ou kombucha. Mantenha-se sempre bem hidratado. Concluindo, se você estiver apresentando sintomas de depressão ou conhece alguém que se encontra nessa situação, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, realiza atendimento voluntário, gratuito e sigiloso de apoio emocional e prevenção ao suicídio, por telefone pelo número 188, e-mail ou chat 24 horas todos os dias. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Compartilhe, comente, sugira novos temas e sintomas de seu interesse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.